Paz do Senhor, queridos. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos adorar ao Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Que o nome do Senhor seja exaltado aqui neste lugar. Que Ele possa ser glorificado. Vamos estar buscando a face do Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Busque a face do Senhor nesta noite. Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu santo nome, ó Pai. Nós Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, Pai, com uma presença abundante, Espírito Santo de Deus. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Deus. Manifesta, Pai, o Teu poder aqui neste lugar, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua glória, Pai. O Teu reino, Senhor, já se faz presente aqui neste lugar, Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai, e nós viemos ao Senhor para Te adorar, Jesus. Nós viemos glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Seja engrandecido, Pai, pela Tua igreja, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado, Jesus. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
Nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso, Jesus. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós viemos te adorar, Senhor. Nós viemos te exaltar, Senhor. Nós viemos engrandecer ao teu santo nome. Declare o seu louvor ao Senhor. Eleve a sua adoração ao Senhor. Abra a tua boca e declare a sua adoração a Ele. Não feche seus lábios. O Senhor está aqui, Ele é poderoso e Ele merece essa adoração, Ele merece esse louvor. Seja engrandecido, ó Pai, pela tua igreja. Seja adorado, Senhor, pela tua igreja. Tu és santo, ó Deus. Teu reino é eterno, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos porque o Senhor nos criou para te adorar, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é digno de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Nós te adoramos e tudo que há em mim, tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Ao Senhor toda honra e toda glória, todo louvor. Seja adorado nessa noite, Senhor. Seja adorado através de nossas vozes, nosso corpo, todo nosso ser e também através de nossas palmas. Seja glorificado, Senhor. Glórias ao teu nome para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Amém? Animados, queridos? Glória a Deus. Declare essa paz de Jesus sobre o irmão que está do seu lado também. Que transborde essa alegria sobre a pessoa próxima de você. Que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Ao estão conosco também pela transmissão da internet. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que alegria recebê-los aqui. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Aos nossos queridos convidados, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Que alegria tê-los aqui numa noite que desafia muitos a estarem aqui, né, queridos? Quantos aqui lutaram aí, né? Talvez com comodismo, com sofá, um tempo desse está começando a esfriar. Mas olha, não deixe a sua fé se esfriar em nome de Jesus. Amém? Há uma estação aí de uma friagem, viu, meus irmãos? Mas em nome de Jesus, não se permita cair na frieza espiritual. Aqueça seu coração todos os dias na presença do Senhor e não distancie da comunhão. Tá certo? Amém, meus irmãos? Vamos firmes, a graça do Pai. Logo nós chegamos aqui, ficamos logo aquecidos, não é, queridos? Oh, Deus bom, isso é bom demais, a comunhão nos aquece, é a presença de Deus. Quero convidar você, nosso último trabalho deste mês de maio, vamos encerrar com o trabalho dos nossos queridos adolescentes, nós já estamos comunicando, e quero chamá-los aqui, os pais, a estarem encorajando os seus filhos, adolescentes, para estarem aqui amanhã. Será um tempo muito especial, às 20 horas, tenho certeza será uma bênção como tem sido. Amanhã nós teremos a última programação e já quinta-feira, dia 1º, né, mês de junho, teremos nossa primeira programação especial que da Rede do Fruto Maduro. Olha que maravilha, como Deus é bom, e teremos uma tarde muito abençoada, às 14 horas, então você que já está vivenciando essa melhor idade, ou uma fase boa nessa idade, queremos convidá-los a estarem aqui conosco, será um tempo muito especial, e tenho certeza que você sairá daqui mais ainda abençoado no nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesta hora e iremos fazer isso através do nosso louvor financeiro, devolvendo ao Senhor nossos dízimos e oferta. E quero mais uma vez chamá-los todos lá de pé, queridos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Teremos apenas esses dois convites para vocês, mas com a graça do Pai,
nós iremos estar juntos, né, adorando ao Senhor. Não passamos aqui no telão, meus irmãos, mas eu lembrei de algo que é importante reforçar. Todas as quartas-feiras nós temos aqui uma manhã de oração. Todas as quartas-feiras nós temos uma manhã de oração, às 6h30, tá? Todas as manhãs de quartas-feiras, 6h30 até às 7h. Depois nós iremos ter um tempo de comunhão, através de um café muito especial. Então participe conosco, tenho certeza que terá um tempo muito abençoador. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Você que veio preparado para devolver o seu dízimo, sua oferta, faça isso após a oração, enquanto louvarmos. Você que não trouxe, fique em paz, não se constrange, mas tenha o seu coração sempre a alegria de adorar ao Senhor. Pai, receba nesta hora o louvor financeiro daqueles irmãos que reservaram essa noite para ofertar, para dizimar. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando essa fidelidade, este compromisso, essa aliança com o Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor continue suprindo as necessidades e abençoando a Tua igreja, para se tornarem abençoadoras cada vez mais dessa cidade, abençoadoras, ó Deus, do Teu reino, até os confins da terra. Sim, Pai, este é o nosso clamor ao Senhor. Nós Te louvamos e louvaremos ainda mais, porque o Senhor é digno de todo louvor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, meus irmãos queridos. Eis-me aqui, Senhor.
Somos a nação que te adora, Deus. Aplauda ao Senhor, exalte a Ele. Tu és adorado, Jesus. Pai, tudo que fazemos, Pai, é tudo para Ti, Jesus. Oh, Pai, tantas aflições, Deus, tantas coisas que passamos, Deus, mas o Senhor está à nossa frente. O Senhor está nos conduzindo, ó Deus. O Senhor nos ajuda a passar pelo deserto, a passar pelas provações. É o Senhor que está conosco, Deus. Seja engrandecido aqui neste lugar, Senhor. Toca, Senhor, no coração da Tua igreja, ó Pai. Toca, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. És adorado, Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Em troca nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos
resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh Deus, nós estamos firmados em tuas mãos, Deus, firmados na rocha inabalável, Jesus. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de nós. O Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós. Exalte a Ele. Aplauda Ele nesta noite. Aplauda Ele. Tu és adorado, Jesus. Tu és glorificado, Deus. Glória a Deus, queridos. Pode se sentar por um instante. Você está bem? Amém? Na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Um pouquinho frio, um pouquinho fresco, né? Deus nos abençoando nesse clima de Sertanópolis um pouco quente, num período em que estamos aí sendo abraçados com um tempo fresco, quase chegando o inverno, né? Quem gosta do inverno aqui? Amém? É um pouquinho melhor que o calor, né? Há controvérsias, queridos. Mas o melhor de tudo é ser aquecido pela palavra de Deus. Você veio preparado para ser aquecido pela palavra de Deus? Amém? Eu quero convidar você a ter muita atenção no que vamos continuar trabalhando nessa noite sobre esse tema tão desafiador, não é? Desde o início do mês temos ouvido palavras que nos desafiam a repensar a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada com Deus, em relação à provação, tentação ou imprudência. Como compreender isso em nossa vida? Como captar, como entender essas questões da nossa vida? Será que estamos passando por provação? Será que estamos sendo tentados? Será que estamos agindo com imprudência? O que será que estamos enfrentando? O que é que Deus está nos permitindo passar? É sempre bom nós termos uma autoanálise, compreender à luz da palavra de Deus o que estamos enfrentando e qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa postura. E glória a Deus, porque até aqui Deus tem nos abençoado com palavras riquíssimas. E nessa noite, não a título de encerramento, porque ainda vamos continuar nessa temática, mas quero chamar a atenção para alguns fatos. Bom, lembrando que, nós já falamos aqui sobre provação e a tentação, e até mesmo sobre a imprudência. Mas, vocês já pararam para pensar que na provação, queridos, Deus provoca a nossa fé? Deus provoca a nossa fé. Por que provoca? Provoca no sentido de realmente de estimular.
Deus nos convoca, nos convida, nos chama à fé quando nos envia uma aprovação. Esse é o intuito de Deus, porque Ele sabe que nós podemos desenvolver fé, nós temos fé que vem através dEle, obviamente, mas a aprovação nos estimula a isso. Então a fé, a aprovação que Deus permite nos provoca a fé, e provação vem de Deus. Provação não vem do diabo, provação não vem de nós mesmos, não vem de ninguém a não ser do próprio Deus, certo? Mas na aprovação, queridos, nós precisamos ter uma postura. Nós somos chamados a uma resposta a Deus em confiança e perseverança. O que é que Deus espera de nós na aprovação? Que sejamos aprovados. Como? Precisamos corresponder, responder a Deus em perseverança, em confiança, em fé verdadeira, de que aquilo que Ele nos permite passar, vamos passar firmes e fortes, para a glória dEle, e mais próximos dEle. Amém, queridos? Bom, mas não só na aprovação, nós entendemos, mas na tentação, nós entendemos que o pecado nos priva da fé. Interessante observar acerca da fé. Estamos no caminho da fé. A aprovação nos provoca a fé. A tentação, na tentação, o pecado, por outro lado, que vem de nós mesmos, da nossa cobiça, da nossa velha natureza, dos nossos desejos carnais, tentam nos privar da fé. Porque a fé, queridos, é o que nos move. A fé é o que nos deixa, vamos dizer assim, no caminho da graça, no caminho do conhecimento, no caminho, na presença do Senhor, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus. Então, o pecado que habita em nós, que ainda temos que lutar contra ele, mas não estamos mais sob o poder dele, uma vez estando em Jesus Cristo, nós não estamos mais sob o poder do pecado, porém nós o enfrentamos diariamente, e nós precisamos renunciar a nós mesmos, aos nossos desejos, resistir aos nossos desejos carnais todos os dias, a fim de que permaneçamos na fé, a fim de que continuemos crescendo em fé, porque na tentação o pecado nos priva da fé. Estão comigo, queridos? Mas, em terceiro lugar, na imprudência, damos sinal de pouca fé. Simples assim. E é interessante pensar que a aprovação vem de Deus, a tentação vem de nós mesmos, o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele se aproveita das nossas fraquezas, da nossa tendência ao pecado, ele se aproveita disso para nos tentar. Mas a tentação, ela evoca o pecado que há em nós, então vem de nós mesmos. Mas na imprudência, queridos, na tentação somos tentados pelo diabo, pelo pecado que é em nós, e na imprudência nós vemos puramente a nossa irresponsabilidade. Por isso que nós precisamos ter uma responsabilidade em reconhecer os nossos próprios erros. Por quê? Porque na imprudência nós damos sinal de pouca fé. Porque quando nós erramos, não no sentido meramente de pecar, porque a imprudência pode ser também um pecado. A imprudência, na verdade, pode sinalizar um pecado. Mas o erro em si, nós vamos observar um pouco depois como ele pode acontecer, de repente até por ignorância, mas o erro em si caracteriza um sinal, ou dá um sinal de que estamos precisando de mais fé, ou de que estamos nos desviando da fé, ou de que estamos nos deslizando, precisando sempre confiar no Senhor. Amém, queridos? Amém? À luz dessa introdução, eu quero orar com você. Nós vamos ler a palavra de Deus daqui a pouco. Eu quero ainda falar sobre 3 pontos aqui, 3 características acerca da imprudência, mas eu quero orar com você. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra.
Senhor, a Tua palavra é inerrante, a Tua palavra ela é inequívoca, a Tua palavra é verdadeira, é poderosa, é pura. Senhor, a Tua palavra nos purifica, nos limpa, nos lava. A Tua palavra, Senhor Deus, nos salva, nos regenera, a Tua palavra nos revigora, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra, Senhor, nos levanta, a Tua palavra, Senhor Deus, nos instrui, a Tua palavra, Senhor, somente a Tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nessa hora, Pai, abra nossa mente, o nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, Pai. A Tua palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Revela o nosso coração, Pai, diante da Tua palavra, para que venhamos a caminhar, ó Deus, em fé, em verdade, ó Deus, diante de Ti e uns com os outros, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, você já ouviu falar sobre a negligência, a imprudência e a imperícia? Quem é da área do direito já deve ter ouvido falar disso, ou trabalha com isso. Quem também é da área da saúde já deve ter lido, estudado, ou vive isso como que diariamente no seu trabalho, porque a imprudência, a negligência e a imperícia são questões que levantam os nossos erros, as nossas falhas, mas nos ajudam a entender quem somos, o que fazemos e como fazemos. Bom, a negligência, queridos, depois eu vou dar uma ilustração dos três, mas a negligência, ela caracteriza a falta de atitude, ou seja, uma omissão. A negligência é quando você sabe o que fazer, você tem a oportunidade para fazer, você precisa fazer e não faz. Então, isso é negligência. E na negligência nós entendemos que nós somos omissos. Omissos porque nós conhecemos, entendemos e não fazemos, certo? Mas além da negligência tem a imprudência. A imprudência aqui eu quero bem objetivamente definir ou apenas dar um apontamento como a falta de cautela, a falta de zelo, falta de cuidado. Por quê? Porque na imprudência, eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes não sei como fazer, entende? Então eu tenho a motivação correta, mas eu não tenho os meios corretos, eu tenho dificuldade, mas eu faço, e às vezes faço errado. Ou às vezes sei o que fazer, mas prefiro não fazer o certo. Na negligência eu deixo de fazer, na imprudência eu faço, mas faço de maneira errada. Eu tenho um certo descuido, ok? Por outro lado, a imperícia, meus queridos, é a falta de preparo, inaptidão. Por quê? Porque a imperícia caracteriza alguém que não é capacitado para fazer o que tem que fazer. Algo tem que ser feito, mas tem que ser feito por alguém capacitado, alguém que sabe o que tem que fazer, foi preparado para aquilo. Não é todo mundo que pode fazer, no sentido de que precisa de uma capacitação. Agora eu vou exemplificar os três com uma ilustração. Vocês sabem que eu fui bombeiro civil por 7 anos em Londrina e me deparei com algumas situações. Mas eu quero não de fato entrar na minha carreira assim que eu tinha, mas pegar essa ilustração, essa ideia para a gente entender. Por exemplo, eu como um bombeiro, eu tenho conhecimentos básicos de primeiros socorros. Se eu estou passando na rua, estou dirigindo meu carro ou andando e me deparo com um acidente que acabou de acontecer, a ambulância ainda não foi acionada, não chamaram a ambulância, não chegou ninguém para dar socorro, eu estou passando ali e vejo a vítima que precisa, eu sei que precisa de socorro, eu sei o que tem que fazer e não faço. O que eu estou fazendo? Negligenciando. Eu estou omitindo socorro. Eu posso ser penalizado por isso? Com certeza, com certeza. E se houver denúncias, eu serei. Então eu preciso não ser negligente, pelo contrário, eu preciso ser diligente e de prontidão a atender e prestar socorros. Mas, por outro lado, se eu estou ali atendendo, prestando socorro, eu sei o que fazer,
mas diante de uma situação, atendendo uma vítima, sabendo o que tem que fazer, eu prefiro fazer diferente. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo imprudente. Porque a vítima precisa de um cuidado específico, e há protocolos para um atendimento de primeiros socorros. Então, se eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço do jeito que tem que fazer, eu estou sendo imprudente. Eu posso ser penalizado por isso também? Posso. Por quê? Porque pode haver consequências. Um simples fato de me deparar com uma vítima de acidente de moto, com um capacete preso aqui, e eu não sei como foi o tombo, e eu simplesmente chegar e de qualquer jeito tirar o capacete da pessoa, eu posso prejudicar o estado dela. Talvez causando uma lesão na coluna, uma lesão de tronco, e afetando muito mais ainda, piorando muito mais ainda, agravando muito mais ainda a situação dessa vítima. Então, agir, fazer algo, ter a motivação correta, fazer o que é certo, mas da forma errada, é imprudência. Estão comigo, queridos? Por último, a imperícia. O que é a imperícia? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacitação, eu não sou formado em primeiros socorros, eu nunca tive uma aula sobre isso. Mas alguém caiu na minha frente, me depara com um acidente, tem uma vítima em sangramento, uma vítima tendo uma convulsão, qualquer coisa, eu chego para prestar socorro e faço qualquer coisa. É correto? Também não. Porque o mais correto é chamar os primeiros socorros, pessoas capacitadas. 191, ou melhor, agora errei, hein? 192. É melhor chamar o SAMU, é melhor chamar o SIAT, é melhor chamar alguém que é capacitado, a não ser que aquilo que nós estamos vendo esteja ao nosso alcance e entendimento fazer alguma coisa de bem, sabendo que não vai prejudicar, mas vai melhorar e facilitar. Vocês estão entendendo, queridos? Por que eu estou dando essa introdução? Porque nós vamos abordar aqui uma situação que aconteceu lá em 1 Crônicas, capítulo 13, quando houve uma imprudência inconsequente. Nós vamos ler o texto que diz o seguinte, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 em diante. Diz assim: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Bom, a princípio o texto começa de forma esplendorosa, depois cai para um desastre terrível de morte, e a princípio finaliza com uma bênção, né? Bênção do Senhor. Mas vocês conseguiram pegar aqui qual foi a imprudência? Houve uma imprudência aqui no texto. Houve uma imprudência nessa situação. O rei Davi aqui, já há alguns anos como rei, diante de alguns fatos na sua vida, como rei já, diante de algumas batalhas, algumas vitórias, algumas conquistas, ele decide, e
nessa decisão, junto com o povo de Israel, junto com os líderes de Israel, ele decide buscar a arca da aliança, a arca de Deus, que estava há 20 anos na casa de um homem, por conta que esta arca foi roubada pelos filisteus, saqueada pelos filisteus, inimigo de Israel, lá na antiguidade, muitos anos antes, e os filisteus não suportaram a presença de Deus através dessa arca, então enviaram de volta, e essa arca foi parar na casa de um homem em Kiriat Jearim. Bom, o que significa essa arca, queridos? Essa arca simboliza a presença de Deus. Se a gente pegar uns versículos anteriores, os 5, 6, vai falar que o versículo 6, por exemplo, vai dizer que a arca de Deus, em que o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Essa arca não era qualquer objeto, essa arca não era qualquer monumento, era um objeto sagrado, porque representava, simbolizava e carregava a presença de Deus. Onde ela estava, havia prosperidade, havia bênção. E ela deveria estar unicamente com o povo de Deus, povo de Israel. Tanto é que Davi tem o intento de trazê-la de volta, porque ele preparou um lugar para a arca. Aliás, ele vai preparar. Lembram que Davi, por exemplo, ele tem o intuito no seu coração de construir um templo, unicamente para fazer com que a arca da aliança fosse depositada lá, e nessa arca o povo de Israel em Jerusalém tivesse a representação clara, perfeita e permanente da presença de Deus lá no templo. Porque Davi tinha o intento de fazer com que, simbolicamente, através da arca, Deus estivesse morando, como se ele fosse Deus morando ali, não em tendas, mas num templo bonito, numa casa bonita, bem ornamentada, bem preparada. Porém, não foi Davi que construiu isso, foi o seu filho Salomão. Lembram disso, queridos? Por que eu estou te introduzindo nessa história? Então, a arca não é qualquer objeto, a arca é a presença de Deus. A arca é a palavra de Deus. A arca é o poder de Deus. E a arca aqui simboliza a nossa vida com Deus. Davi tinha o intento de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, e ele conhecia a obra de Deus, a história do seu povo, o plano de Deus no meio do seu povo. Ele conhecia e sabia. Davi não chegou aonde estava como rei de qualquer jeito e de uma hora para outra. Davi foi ungido como adolescente ainda pelo profeta Samuel. E ali na sua adolescência ele foi construindo uma história, um relacionamento, uma intimidade com Deus, como pastor de ovelhas. Ele sabia ouvir a voz do Senhor, ele conhecia Deus, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Mas, infelizmente, no ato de imprudência, Davi foi negligente. Porque quando Davi decide buscar a arca, queridos, notem que no versículo 7, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem comigo, no versículo 7, o texto vai dizer que eles usaram ali um instrumento um pouco diferente do que se deveria. Vai dizer que eles depositaram a arca num carroção novo. A sua Bíblia deve estar escrita aí como uma carroça, como um carro. Mas imagine, havia um decreto de Deus, uma ordem de Deus, de que a arca deveria ser como algo sagrado, deveria ser carregada, transportada somente por uma tribo chamada Levi, por sacerdotes levitas que foram separados por Deus, consagrados por Deus, unicamente para esta função, carregarem nos seus ombros aquela caixa chamada arca. A arca era um quadrado, mais ou menos 1 metro quadrado, mais ou menos isso, com algumas argolas nas pontas e 2 varões que passavam pelas argolas, e
4 homens teriam que levantar essa arca e colocar nos seus ombros e levar a arca onde ela teria que ir, fazer o transporte. Era assim que tinha que ser. E para levar a arca tinha que ser em consagração, em santificação, em purificação, queridos. Davi sabia disso. Mas por que Davi, consciente, sabedor, entendendo tudo, cometeu essa imprudência, queridos? E olha o que essa imprudência levou. Ceifou a vida de um homem, ceifou a vida de um servo, de um homem de Deus também. Você já parou para pensar como deve ter ficado o coração de Davi? Porque o versículo 11 vai dizer que Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Davi ficou contrariado com Deus. Você já se apercebeu assim, queridos? Quando nós cometemos uma imprudência e inequivocamente nós caímos no erro de cometer um erro, e quando nós nos percebemos, nós já fizemos, não tem mais volta, mas agora vem as consequências por vezes desastrosas. Quando a gente fala em imprudência, a gente pode imaginar, por exemplo, a imprudência no trânsito. Quando sabemos as leis de trânsito, quando sabemos das orientações, da sinalização, e não respeitamos, podemos não só nós mesmos sermos acometidos de um acidente, mas causar um acidente. Eu já passei por situações assim, tanto de ser uma vítima, como também causar, por imprudência. E como é cruel para o nosso coração, queridos, quando surpreendidos por uma consequência que não esperávamos, mas inconsequentemente agimos por imprudência. E foi assim com Davi. Davi sabia o que fazer. Davi queria fazer o certo. E de certa forma sabia o que fazer. Aqui a gente pode entender que ele foi tanto negligente quanto que imprudente. E de certa forma, envolveu pessoas para fazer algo que não eram capazes e chamadas para fazer. Imperícia. E na nossa caminhada com Deus, queridos, porque nós desejamos, ansiamos, buscamos ao Senhor, mas muitas vezes nós fazemos isso do nosso jeito. Nós queremos buscar a Deus do nosso jeito. Davi fez a coisa certa do jeito errado. E quando nós agimos assim com Deus, nós também cometemos imprudências. Quando nós sabemos que precisamos buscar ao Senhor em leitura da palavra, quando Deus nos convida a ter intimidade com Ele pela palavra, em oração, mas nós preferimos, ao invés disso, mergulharmos em atividades, em realizações, e nos perdemos no caminho, cometemos a imprudência de não nos voltarmos para a essência. Nós queremos carregar, ou por vezes, a presença de Deus na nossa vida, terceirizando ela. Davi tinha em seu poder, vamos pensar assim como rei, a nação de Israel. Os levitas, os sacerdotes, estavam a serviço dele, como servos de Deus, como líderes na casa de Deus, na obra de Deus. Estes homens estavam a serviço do rei. E Davi poderia muito bem ter acionado eles, sabendo como fazer, mas não fez. Quantas vezes nós cometemos imprudências, queridos, diante de desafios que Deus nos coloca. Deus nos chama, por exemplo, na provação, para mergulharmos mais na sua presença. Quando Deus permite, por exemplo, situações difíceis na nossa vida, não causadas por nós mesmos, mas Ele permite acontecer, coisas que fogem do nosso controle. E por vezes nós nos esquecemos de buscar a face do Senhor, entendimento na sua palavra, conhecimento do que fazermos e agimos precipitadamente. Lembram que imprudência é falta de cautela, falta de zelo.
Queridos, nós precisamos aprender com Davi. Aprender com Davi. Eu acho interessante quando Deus permite histórias como essas, não para julgarmos e acusarmos Davi e tantos outros, pelo contrário, mas para aprendermos com eles, para crescermos com eles. Afinal de contas, a soberania, o poder, a força de Deus se revela na fraqueza humana, nas limitações humanas. Quando estou fraco, é que sou forte. Porque quando eu me vejo errando e pecando, sendo imprudente, negligente, agindo com imperícia, eu preciso reconhecer que eu sou falho. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer que há um caminho verdadeiro, certo, que Deus tem para nós. Mas eu preciso de humildade. Sabe, queridos, Davi teve humildade. Eu quero te chamar a atenção no versículo 12. Algo interessante que Davi fez. O versículo 12. Quando Uzá, ele morre. Vocês pegaram a história, né, queridos? Ao invés de Davi chamar sacerdotes levitas para carregar a arca, ele simplesmente coloca 2 homens, um à frente e um atrás, de bois, que puxavam uma carroça. Você já ouviu aquela expressão que às vezes nós agimos precipitadamente e colocamos o carro na frente dos bois, não é isso? É isso que a gente fala, né? Aqui foi diferente, é quase que colocar a carroça em cima dos bois. Davi foi imprudente e inconsequente em agir com o seu próprio entendimento, sem consultar ao Senhor. Talvez a gente pense assim, mas meu Deus, por que Deus foi tão cruel ao matar um homem, tirar a vida de um homem? Deus não foi cruel. Deus simplesmente zelou pela sua palavra, pela sua ordem dita lá no passado, e houve uma imprudência que levou a uma consequência inevitável e cruel. Então Deus não foi cruel. Deus simplesmente foi Deus. O fato é que essa história nos ensina. E me chama a atenção quando Davi, diante desse fato, Uzá morreu. Ele tocou na arca porque os bois que não eram para levar a arca, ele terceirizou a busca a Deus. Os bois tropeçaram, a arca começou a cair. Uzá, tendo uma motivação correta, porém, numa imperícia, porque ele não era capacitado para isso, ele tocou na arca. Ao tocar na arca, ele negligencia, ele é irreverente, ele comete um grande pecado contra a ordem de Deus, que só os levitas, só aqueles que foram chamados, consagrados, só aqueles que foram preparados para isso poderiam fazer. Certo, queridos? Davi, diante desse fato, poderia muito bem ter se arrependido, poderia muito bem ter, de pronto, aberto o seu coração e se preparado para fazer o certo. Mas sabe o que ele fez? Versículo 2 vai dizer que ele desistiu de trazer, queridos, o versículo 13, ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Queridos, se você é igual eu, quando a gente peca, quando a gente falha, qual é a nossa tendência? Ao invés de irmos aos pés do Senhor em arrependimento, em humildade, em reconhecimento dos nossos erros, parece que nós nos fechamos, parece que a gente cria uma bolha em volta de nós, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba vivendo uma máscara, uma hipocrisia, se acostumando com o pecado, se acostumando com o erro, se acostumando com a imprudência, ao invés de levar aos pés da cruz, se acertar com Deus, reconhecer os erros,
se levantar e fazer o certo. Não é assim? E quantas vezes a gente se depara com a nossa fraqueza, a nossa imprudência, e a gente cansa, nós nos cansamos de nós mesmos. Eu vejo Davi quase que dizendo, eu não posso, porque ele diz lá no versículo 12, como vou conseguir levar a arca de Deus? Ora, como se ele não soubesse. Como vou continuar buscando a Deus depois de um erro, de uma falha, como se eu não soubesse que a palavra diz que se alguém pecar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se com a tua boca confessares e no teu coração creres, se você se arrepender e deixar, você alcançará misericórdia. Há sempre um caminho de restauração, há sempre um caminho para o novo. Há sempre uma oportunidade para o acerto, queridos. Nunca é o fim. Mas Davi, ele simplesmente desistiu de trazer a arca. Ah, queridos, que oportunidade que ele perdeu. Que oportunidade ele perdeu. Porque quando nós somos imprudentes e deixamos de reconhecer os nossos erros, nós perdemos. Nós perdemos com Deus. Perdemos de ser abençoados. Perdemos de transbordar das bênçãos, das promessas do Senhor, queridos. A arca foi levada, é como se Davi tivesse dito assim, bom, eu não posso levar a arca, porque alguém morreu aqui. Olha o que Deus fez, o que eu vou fazer agora eu não posso. Estou impossibilitado de levar. Então vamos fazer o seguinte, talvez a primeira casa que ele viu lá, ele levou a arca para lá. E deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Vocês estão enxergando melhor que eu, estou olhando na Bíblia e não enxerguei. Obed-Edom. Quanto tempo a arca ficou lá? 3 meses. Por 3 meses, essa família foi abençoada, próspera. Toda a sua casa, toda a sua vizinhança foi alcançada pela bênção de Deus, pela prosperidade de Deus, porque a presença de Deus estava ali. Davi, ao invés de se arrepender, de se humilhar, de reconhecer o seu erro, imediatamente ele desistiu de levar a arca, a presença de Deus consigo, para a sua casa, para o seu povo. Perdeu a bênção, queridos. Perdeu a oportunidade. E quantas vezes Deus quer nos abençoar em perdão e graça, em restauração, mas nós fechamos o nosso coração, porque a gente olha para a força do nosso braço, a gente olha para a nossa fraqueza, a gente olha para a nossa limitação, e a gente vê que a gente é fraco, pecador, e a gente acha que não tem perdão. Tem perdão! Tem perdão! Tem nova vida, tem restauração. E nós deixamos de ganhar. Deixamos de ser abençoados. Não podemos ser como Davi, queridos, nesse sentido, de simplesmente desistir fácil. Senhor, eu errei, eu pequei, Senhor, eu vacilei, eu fui imprudente, negligente, e eu fui imperito, Senhor, me perdoe, Senhor. Me ajuda a consertar, me ajuda a acertar o alvo, me ajuda, Senhor, a partir de agora, porque eu quis fazer do meu jeito, eu quis, Senhor Deus amado, fazer com a força do meu braço, com o meu entendimento, pelos meus métodos, com as orientações erradas. Senhor, me perdoe, me ajuda, é isso que a gente precisa fazer. Sempre, sempre, sempre que errarmos, sempre que cairmos, queridos, na confiança de que Ele nos restaure e não cometamos os mesmos erros. Sabe por quê? Interessante que o texto paralelo de Crônicas, lá em 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer que quando Davi ficou sabendo, depois de 3 meses, quando Davi ficou sabendo
que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada pela presença da arca, ele não demorou em correr lá para buscá-la. Ele entendeu. E no meio desse tempo, desses 3 meses, Deus levou ele a uma restauração, a uma compreensão do seu erro, uma compreensão da sua imprudência. Ele pôde ser restaurado e, em restaurado, voltar a buscar ao Senhor de fato, entendendo que sem Deus não dá, sem a presença de Deus não dá. Davi estava convicto de que a arca tinha que estar na cidade de Davi, em Jerusalém. A arca tinha que estar no lugar certo, era consigo, como rei de Israel, como governador, para orientá-lo, dirigi-lo, movê-lo à vontade de Deus. Queridos, enquanto Deus está derramando bênçãos sobre a vida do outro, que está desfrutando da sua presença, a gente está fechado em nós mesmos e deixando de receber da mesma bênção, da mesma graça. Simplesmente precisamos buscar ao Senhor mais uma vez e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não posso viver sem o Senhor, não dá. Quem é que traz a presença de Deus? Davi foi buscar. O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos levantar, queridos. Davi se levantou. Davi agora se posicionou de uma forma correta, de uma forma prudente, como realmente deveria ser, guiado pela palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, e foi em busca do certo, da forma certa. Não está aí no slide, eu vou até pedir para os irmãos projetarem ali, por favor. Pode tirar o slide e colocar aí o capítulo 15, versículo 2, por favor. Depois de 3 meses, Davi entendeu o propósito. E ele não ficou parado. Ele foi em busca da presença de Deus, em prudência, agora em sabedoria, em humildade. Olha o que diz o texto lá, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Então, Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. O versículo 13, por favor, queridos. Quero que vocês acompanhem para mim esse desfecho. Versículo 13. Olha o que diz lá. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Amém, queridos? O que Davi fez? Davi aprendeu com o seu erro. Davi reconheceu o seu erro. Ele não ficou preso no seu erro. Ele não ficou patinando no seu erro. Quando ele entendeu que havia perdão, graça, e que ele estava perdendo por conta de ainda estar no seu erro, ele aprendeu em humildade, em arrependimento, e fez o certo. Ele foi ou fez conforme a orientação da palavra de Deus. Como nós estamos buscando a Deus? Como nós estamos vivendo na presença do Senhor? À luz do nosso próprio entendimento, da nossa força? Ou estamos sendo orientados pela verdade que nos liberta? Queridos, Deus nos chama para uma vida prudente, uma vida de sabedoria, uma vida de entendimento,
uma vida de fato que agrada e glorifica a Ele. É tão bom quando acertamos o alvo, não é, queridos? É tão gostoso, por exemplo, quando a gente vê pessoas, irmãos, que estão caminhando corretamente, estão acertando, estão sendo abençoados. A gente se entristece quando um ou outro cai, peca, ou nós mesmos quando acontece isso, mas queridos, quão gostoso é também quando a gente vê um pecador arrependido. Quando alguém em arrependimento, em humildade, reconhece o seu erro, abre o coração e diz: eu aprendi, não quero mais errar, não vou mais errar, pelo menos nisso não, porque eu já aprendi, já passei, Deus me deu livramento, Deus me deu graça, Deus me deu sabedoria, o Senhor me ensinou, eu posso agir prudentemente agora. Queridos, eu quero te convidar a ficar em pé. Em que área da sua vida você acha que você tem sido imprudente? Em que, na sua caminhada com Deus, você tem sido imprudente? Você reconhece os seus erros? Você reconhece onde errou? Você reconhece a sua negligência, a sua imperícia? Quem sabe você fez algo que você não deveria fazer, que você não foi chamado para fazer, você não foi capacitado para fazer. Quem sabe você assumiu um compromisso que não é teu, não é para você, e você está sofrendo por isso, e você está preso nisso. Quem sabe você fez algo do seu jeito e achando que estava agradando a Deus, e quando descobriu, Deus não estava se agradando, e você se frustrou, mas se fechou. Deus te chama hoje à liberdade, ao arrependimento, à humildade em reconhecer que errou, mas não ser prisioneiro do seu erro. Abrir essa bolha, romper com essa bolha e dizer: Deus, eis-me aqui, leva-me a uma nova vida, Senhor, porque eu não posso mais do meu jeito, mas eu quero que seja do seu jeito, para o louvor da sua glória. Eu quero, diante desse apelo, eu já estou fazendo um apelo para você, também desafiar você que está na campanha, está aqui, já pegou o seu papel aqui, e já tem aí começado a sua campanha, de repente está na segunda, terceira, quarta, até a sétima, não sei, ou deseja começar hoje uma campanha, uma busca ao Senhor, em oração e propósito. Eu quero fazer um desafio para vocês, quero chamar os intercessores aqui à frente já, enquanto nós, Ministério do Louvor, entoar essa canção, nós vamos orar, com o Ministério de Intercessão aqui, orando por você, você que está na campanha, vai começar hoje, e você também que entende essa palavra foi para o teu coração, que Deus te chama hoje para um recomeço, que Deus te chama hoje, não mais para a imprudência, mas sim para viver prudentemente. Paulo disse assim lá em Efésios capítulo 5, vede como prudentemente andais, não como nécios, não como ignorantes, mas como sábios, porque os dias são maus, e nós precisamos aprender o certo e viver corretamente, a fim de desfrutarmos da presença de Deus, porque logo em seguida ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Presença de Deus. Você entende que você precisa mais da presença de Deus, mas não do seu jeito, do jeito de Deus? Então vem buscar, vem à frente, vem orar, nós vamos orar por você, em nome de Jesus.
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Senhor, nós declaramos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, nós invocamos a Tua doce presença, Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, é poderoso para restaurar todas as coisas, para reverter o que é irreversível. Nessa hora eu quero que você apresente diante do Senhor aquilo que aos olhos dos homens é irreversível. O que é irreversível para você? O que é irreversível que você tem buscado ao Senhor nessa campanha? O que é irreversível? Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para reverter o que é irreversível. Tu és poderoso, Senhor, para mudar o curso da história. Nós cremos numa poderosa intervenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos com milagre a vida dos nossos irmãos. Abençoamos com milagre aqueles que se encontram, Senhor, no leito de hospital. Abençoamos com milagre do Senhor, ó Deus, aqueles que estão aflitos, angustiados, diante de um diagnóstico. Senhor, o Senhor tem a última palavra. Os teus planos são maiores, são melhores do que os nossos. Prevaleça, Senhor, a tua vontade. Nós declaramos, glorifica o teu nome, Senhor, nessa causa. Nós declaramos em nome de Jesus que haja existência onde não há existência. Traga a existência, Senhor, em nome de Jesus. Venha a provisão dos céus. Que a glória do Senhor seja derramada e alcance, Senhor, cada coração. Pai, nós cremos que Tu és o Deus de milagres. O Deus de milagres está aqui. O Deus abençoador está entre nós. Declaramos o nome de Jesus. A visitação da presença do Senhor, assim como abençoada foi a casa de Obed-edom, que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Assim como o Senhor restaurou o coração de Davi, o ensinou o caminho da prudência, que assim o nosso coração seja submisso e que sejamos homens, mulheres sensatos, prudentes, piedosos, guiados pela direção do Espírito Santo. Que a graça, Senhor, seja sobre ti. Que a presença do Espírito Santo te fortaleça. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus.
Este erro não foi para te desanimar, foi para te ensinar, para te fortalecer, para guiar você à vontade de Deus corretamente. Este erro não é para você desanimar e desistir. Este pecado, este tropeço, não é para você desistir de tudo. É para você se levantar pelo poder do Senhor, pois diante do arrependimento Ele revela a graça dele do perdão. Diante do arrependimento Ele revela a graça dele. Em nome de Jesus. Nós assim abençoamos. Seja fortalecido pela graça do Senhor. Em o nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que a graça do Senhor seja sobre ti. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Sim, que essa graça poderosa reverta ela em testemunho, reverta em alegria o sofrimento em nome de Jesus. Que essa graça reverta em crescimento no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com as salmas de palmas, queridos. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que é no teu coração, meus irmãos. Vamos na paz, vamos na bênção, guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe, queridos. Chama não se apaga.